Olá, amigos e amigas do canal Polícia do Povo. Estamos aqui com um policial muito experiente, muito referendado, principalmente na sua parte técnica. Também já foi presidente do Sindicato da Polícia Civil, Newton Arruda, que está aqui conosco. Newton, meu caro, seja muito bem-vindo. E dizer também que da nossa convivência, ouvindo suas histórias lá no Simpol, eu pude aprender um pouco mais sobre polícia e também sobre o trabalho que você desenvolveu vem se desenvolvendo durante seus anos dentro da polícia. Mas fique à vontade aí para mandar um abraço para o pessoal. Saudações a todos, saudações a todas, né? Obrigado a você pelo espaço aqui. E como você falou, eu já tenho 24 anos de instituição policial civil, trabalhei em diversas delegacias, né? Trabalhei assim mais intensamente, até pela questão do longo período, na delegacia, na divisão, né, de combate ao crime organizado, também no núcleo de inteligência policial, que hoje é a diretoria de inteligência policial, e trabalhei em duas oportunidades na delegacia de furto e roubo de veículos, onde atualmente estou lotado, né? Retornei à DEPROVE, né? Delegacia de Defesa em Propriedade de Furtos e Roubo de Veículos e Cargas. Não, seu currículo a gente conhece muito bem. Você é um dos policiais, inclusive, que tem mais horas, né, no serviço de inteligência dentro dos quadros da Polícia Civil. E eu queria te fazer uma pergunta. Como você é um cara que vive tão por dentro, como se realiza trabalho da Polícia Civil, quando as pessoas falam em uma nova polícia, eu não falo só Polícia Civil, bota Polícia Militar, Polícia Federal, você pode ter algumas ideias que vão para um lado, vão para o outro, mas tem um ponto que todo mundo toca: eficiência. Né? Falta eficiência no nosso sistema policial, a gente tem números muito ruins, né? E a nova polícia, com certeza, uma nova polícia passaria por uma mudança no nível, no quadro de eficiência. Como você enxerga? O que você acha necessário para que a gente possa pensar o que a gente deve pensar para ter uma nova polícia? Olha, tem que mudar muita coisa, né? Investimento é a base de tudo, né? E investimento não só em estrutura, né? Em viaturas, em coletes à prova de bala, né? Em pistolas novas, mais modernas, né? Isso aí é apenas uma base, né? Mas a polícia investigativa, ela precisa de muito mais que isso, né? Ela precisa de investimento na inteligência, ela precisa de investimento na polícia técnica, né? Não adianta, a gente sabe muitas vezes que um crime de homicídio, você trabalhou na delegacia de homicídio, sabe muito bem disso, ele depende bastante dessa prova técnica, né? Essa prova pericial, né? E se a gente não tem um investimento, se não a gente tem uma estrutura de equipamentos, a gente fica em maus lençóis, né? A gente tem muita dificuldade para chegar à autoria, né? Muitas vezes a gente sabe assim, é comum, nós que somos policiais, a gente sabe muito bem que chegar à autoria de um crime não é tão difícil assim. O problema é provar a autoria de um crime, né? Provar a autoria de um crime é um desafio hercúleo, né? Para nós que trabalhamos, né? Com uma, vamos dizer assim, debilidade, né, enorme na nossa instituição, Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte, né, e em outras realidades de Polícia Civil afora do Brasil, que eu também conheço, né, existe uma enorme dificuldade, mas parece que aqui no nosso estado essa dificuldade é maior ainda, né, então falta muito, né, para a gente chegar em uma condição aceitável. Eu não estou falando aqui de uma condição ideal, né, condição ideal é um sonho, e a gente tem que sonhar para poder alcançar, né, mas uma condição razoável para que a gente possa atuar, né? Newton, eu não vou fazer essa pergunta dessa forma, mas eu vou fazer até para aprofundar um pouco. É claro que viatura, arma, colete, valorização salarial são também questões que influem dentro da eficiência. Mas você até abordou, de certa forma, também a questão do investimento na polícia técnico-científica. Mas também estruturas, você enxerga assim, também estruturas próprias das polícias deveriam ser alteradas. E eu coloco aqui, por exemplo, a questão da carreira única, a questão do inquérito policial, que na verdade só existe no Brasil, e ele no mundo inteiro é feito a partir de relatórios, que são os relatórios que os agentes de polícia fazem no Brasil inteiro, mas eles, na verdade, no mundo inteiro, eles servem justamente para instruir as peças, né? E aqui no Brasil eles servem apenas como fosse mais uma das peças, fazendo com que o jogo seja todo muito lento e muito burocrático. Você também entende que esses pontos estruturais deveriam ser tocados? E vou trazer mais um ponto. A questão cultural.
Eu vejo que alguns policiais civis, eles têm um apego à militarização, né? E eu fico achando que, no que eu já trabalhei em serviço investigativo, eu vejo que esse lado, ele não faz muito parte, ele não é prioritário dentro do que deva ser entendido o trabalho final de policial civil. Qual a sua opinião sobre esses dois pontos? Bem bacana essa sua pergunta aqui, né? Dá para fazer aqui 1 hora só de resposta disso aí. Mas vamos tentar resumir aqui. O nosso intuito é deixar a galera com gostinho de quero mais, entendeu? A gente joga o veneno, o cara assiste para quero saber mais, a gente faz outros, pode deixar. Vamos tentar resumir aqui. Relatório é a base de tudo, né? Policial, que se diz investigador de polícia, ele tem que, acima de tudo, fazer um relatório e fazer um relatório bem feito. É um grande problema na nossa estrutura de polícia civil no Brasil, né? Desde quando ela nasceu, né? Essa questão relativa à burocratização da investigação, né? Infelizmente, nós temos até hoje uma polícia muito burocratizada, né? Pouco eficiente devido a essa burocratização. A gente tem que primar justamente pelo trabalho de rua, né? E que esse trabalho de rua seja consolidado com um relatório investigativo bem feito, e que esse relatório investigativo ele seja toda a base, né, do trabalho de elucidação de autoria de crimes, né? Você tentar resolver crimes, né, seja homicídio, ou furto ou roubo, né, dentro de 4 paredes, com oitivas, né, vamos dizer assim, engordando uma coisa chamada inquérito policial, isso aí não é eficiência. Polícia, ela tem que ter como sinônimo dinamismo, né? É muito bacana, assim, bacana não, né? É muito triste, né? Você pega um bolo de papel, aí é carimbo aqui, é despacho ali, é diligência para saber se fulano foi ou não intimado, né? E aquela parte técnica, aquela parte da essência investigativa, né? Ela fica em segundo plano, né? Outra coisa, como você falou muito bem, é a questão cultural. O policial civil, ele ainda tem uma cultura muito ultrapassada, né? Que é essa cultura de não entender qual é o seu a sua verdadeira essência de trabalho. Sua verdadeira essência de trabalho é a essência investigativa. Não é aquela essência ostensiva de colocar uma camisa preta, um cinto NA, né, aquele cinto ostensivo com a arma exposta, né, e sair em diligência na tentativa de elucidar um crime. Não é por aí, né? O policial civil ele tem que trabalhar disfarçado, ele tem que trabalhar, né, como um a mais na multidão, e não como aquele que se destaca na multidão, né? Ele tem que trabalhar com discrição, ele tem que pensar rápido em ações. Policial civil que fica na delegacia com a camisona preta, infelizmente tem muitos colegas que fazem isso, esperando para fazer uma diligência, para colocar algema no pulso de um meliante, não é por aí. Isso aí é o trabalho da Polícia Militar. O trabalho da Polícia Militar é o trabalho ostensivo. Nosso trabalho investigativo, justamente, é um trabalho de paciência, é a busca, é a tentativa. Hoje não deu certo com essa ferramenta, amanhã a gente vai tentar com outra ferramenta. É a pesquisa na frente de um computador. Hoje, 70% de uma boa investigação é feita na frente de um computador. Os 30%, muitas vezes, você faz apenas para complementar aqueles 70% que você já apurou na frente do computador. A gente tem que buscar essas informações, né, numa rede tecnológica. E a gente precisa mudar a cabeça, né, da nossa instituição, não só dos nossos polícias, da nossa instituição, né, que ela vai de cima, né, do topo à base hierárquica do delegado, ao agente, ao escrivão, né? A gente tem que mudar essa postura cultural e entender que investigação é essência, relatório investigativo é essência e menos burocracia. Tem delegado que acha, ele sente um verdadeiro Deus, né? Me desculpe a expressão, mas essa é uma verdade. Um verdadeiro Deus no sentido de que nas 4 paredes, né, que rodeiam o seu gabinete, ele vai conseguir elucidar qualquer crime apenas fazendo oitivas de um ou outro cidadão, e não é por aí, né? Você precisa de prova técnica, e a gente sabe que a prova testemunhal, muitas vezes, ela é desqualificada no processo judicial. Basicamente, o que é que precisamos? Robustecer, né, nossas provas investigativas, dar um caráter, né,
cultural, uma postura cultural ao policial civil, para que ele entenda que a sua essência, a sua busca é na rua, né? É com tecnologia, é com provas eficientes, né? Provas cabais, é com sistemas de informação, é com banco de dados, né? E outras ferramentas que a gente usa muito na inteligência. Nilton, meu caro, vou fazer a última pergunta aqui dentro do nosso bate-papo, e a gente pode depois estender para outro também. Não sei se fala o Bolsonaro, fala o governo federal, porque quando a gente fala Bolsonaro, algumas pessoas torcem a cara, né? Então vamos fazer a pergunta mais aberta. O governo federal, você acha que ele tem algum nível de compromisso, ou qual nível de compromisso ele tem com essa nova perspectiva de polícia, com essa nova perspectiva necessária de polícia? Você acha que tem algum compromisso? Nenhum? Muito? Qual a sua ideia dentro do que você está vendo nesses 2 primeiros anos de governo? Olha, ficou muito claro nesses 2 últimos anos de governo que a tendência do governo federal, né, é manter o status quo da polícia investigativa, ou seja, manter uma polícia sucateada, infelizmente, né, uma polícia sem, e agora pior que isso, né, a gente já tem uma dificuldade muito grande de exercer a nossa profissão, né, porque não tem estrutura para isso. E agora, além de tudo isso, estão nos tolhendo de direitos, né, da atividade policial. O policial, ele precisa ter equilíbrio emocional para exercer a sua profissão. O equilíbrio emocional é trazido com uma base financeira, com direitos, né? O policial civil não pode ter só deveres, né? Ele tem que ter direitos garantidos, né? Ele tem que ser tratado de uma forma diferenciada, porque polícia é uma profissão diferenciada, né? A gente arrisca a nossa vida, né? A gente tem uma vida social limitada, né? Porque você não pode ir para certos lugares que são arriscados, porque você se torna um alvo simplesmente pelo fato de ser policial, né? E simplesmente pelo fato de você ser policial, o bandido vai à sua caça, à sua procura, muitas vezes para tomar o seu armamento, outras vezes apenas para aquecer na hierarquia do banditismo, né? Se o governo federal estivesse interessado em fazer algo diferenciado, seria interessante criar um piso nacional, né? Salarial nacional para o policial, né? Garantir regras diferenciadas de aposentadoria. Temos que mudar muito, né, em relação a esse pensamento de ser policial, vindo pelas autoridades políticas. E nós mesmos temos que nos identificar como trabalhadores, né? Muitas vezes o policial se acha um super-herói, não é. Nós somos trabalhadores comuns, e o pior, trabalhadores comuns, mas que são submetidos a certas situações e condições extremas. Eu vou dizer uma coisa aqui, pode ser até polêmica. Infelizmente, a nossa polícia, ela não mudou a sua postura e a sua cultura desde que foi inventada, desde que foi criada no Brasil. A nossa postura de polícia, seja ela polícia civil, seja essa polícia militar, é a postura de capitão do mato. Você que é historiador, você sabe muito bem o que quer dizer um capitão do mato, né? É aquela figura que foi criada na época da escravatura, né? Que servia aos senhores de engenho, aos coronéis, né? E às oligarquias que mandavam na época, né? Para caçar escravos, para reprimir a criação de quilombos, né? E muitas vezes para assassinar, né, negros que eram revoltos. Hoje, de uma forma bem mascarada, a gente ainda repete isso a nível de polícia civil, polícia militar, né? Hoje é quase impossível uma polícia estadual colocar um político na cadeia, né? Mas nós temos como nossos principais inimigos aquele pobre que está ali na favela, que comete um delito, muitas vezes por necessidade social, e a gente os vê como um inimigo mortal. E não é. Muitas vezes ele é uma situação social que leva ele a cometer um crime. Não estou dizendo que todo criminoso é uma vítima da sociedade, mas muitos o são. E nós o vemos, né? Nós policiais o enxergamos como uma chaga da sociedade. E muitas vezes a chaga da nossa sociedade está lá nas altas autoridades, que nós não investigamos, né? E que deveríamos investigar. Tem uma expressão que o pessoal gosta de empregar com relação ao trabalho policial que eu acho que ela é errada, porque está no sentido contrário. A gente não está enxugando o gelo. A gente está derretendo o gelo. É diferente. Porque essas prisões que a gente faz, eu vou partir dentro dessa sua reflexão, essas prisões que a gente faz de varejistas, pequenos varejistas, usuário traficante, ou aviãozinho, seja lá os nomes que for a partir que for dado. Isso aí, na verdade, não atrapalha o tráfico de drogas. Isso só beneficia o tráfico de drogas.
O cara que realmente lucra com isso, e não é aquele pé rapado que é preso e é mostrado lá no Papinha, é liderança do tráfico no bairro da Redinha. Aí um cara com chinelo, aquele short fuleira, e numa casa que não tinha nem cimento nas paredes. Que liderança é essa? Um mercado que dá bilhões. Como é que o mercado que dá bilhões tem como o seu grande expoente uma figura, um negro sair da periferia? É claro que não é. Aquilo ali é o testa de ferro do testa de ferro. Do testa de ferro, se brincar. Então, a gente, no nosso trabalho, infelizmente, né, e aí não é o problema, não é o defeito, eu acho que você vai concordar comigo, até alongando um pouco a discussão. O problema não é do policial. O policial não é culpado. O policial cumpre ordens. O problema são as leis, é o direcionamento das instituições. Eu, enquanto policial, por mais que eu seja contrário a algumas coisas, eu não posso fechar meus olhos que eu estou prevaricando. Eu não posso... Aí eu estaria dando de justiceiro, né? Ah, não vou abordar isso aqui porque eu discordo. Não posso. Então, o que tem que se ter é justamente uma reorientação do serviço policial. Em vez, como você muito bem falou, né, de políticos também, né? Em vez de a gente ficar pegando esse varejista, né, que lucra pouco com isso tudo, né, e que, ao ser preso, vai ter que talvez entrar de cabeça na dinâmica da organização criminosa, a gente está deixando o cara que ganha dinheiro de verdade com isso, solto. Ele mora normalmente branco, né, bem de boa família, e mora em grandes prédios, empresário, respeitado, sai em foto de jornal, de revista, um sobrenome famoso. Ou então, né, aqueles que compartilham, de certa forma, às vezes são seus sócios, que são os políticos, que usam, né, da máquina pública a seu bem-querer, e a gente colocando todo o nosso efetivo, toda a nossa força para prender algo que, na verdade, só beneficia a continuar. Trazer aqui uma reflexão bem rápida. Foi feito um estudo na Inglaterra, para você quebrar um traficante, quebrar financeiramente, você teria que apreender 40% do que ele importou, ou trouxe, ou tem. Na Inglaterra, os caras conseguem entre 15% e 10%. Aqui no Brasil, a gente consegue 1%. Isso, na verdade, a gente só favorece a subir o preço. Porque se falta no lugar, o outro fica mais caro, então o traficante está ganhando com isso. E não é o traficante que é preso constantemente. É o cara que é o chefe do chefe dele. Então, acho que ficou bem bacana, inclusive, essa nossa reflexão, essa sua reflexão final, que eu peguei uma carona aqui, para a gente entender, enquanto polícia, que, cara, não tira de tu o peso da ineficiência da segurança pública. Eu falo para os policiais isso, tira de ti esse peso da ineficiência. Não é culpa sua. A culpa, na verdade, é de outras pessoas que querem que seja assim o sistema, que pensaram assim e que ganham com isso. Tem muita gente que ganha com a falência da segurança pública. Só precisa se olhar as seguranças privadas que estão aí, né? E é um ganho direto relacionado com o fracasso da segurança pública. Então, fica só essa dica. Dilton, meu cara, se quiser falar mais alguma coisa, vou só complementar um pouco a sua linha de raciocínio, né? Você deu um exemplo muito bom aí do tráfico de drogas, né? Muitas vezes a gente inicia uma investigação de tráfico, né? E vai subindo na hierarquia, né? À medida que a gente vai aprimorando, intensificando a investigação, a gente vai chegando. E hoje é fato, isso aqui que eu estou dizendo não é nem algo extraordinário, é fato que todo grande traficante regional, né? Porque essas facções criminosas, elas dividem o país em regiões, né? Então, grandes líderes de facções regionais, eles patrocinam a eleição de políticos. Isso aí é fato, não é nenhuma novidade que eu estou falando também. Outra coisa que a gente pode refletir é a nossa estrutura hierárquica social, né? A questão social, né? Quem ocupa os grandes cargos políticos, né? A gente sabe que sempre são aquelas pessoas que têm vamos dizer, uma condição social privilegiada. Aí vamos lá. Quem ocupa os grandes cargos na polícia, né? Se você for fazer aí uma estatística social dos delegados, a gente vai ver que, em sua maioria, eles vêm de famílias de boa condição financeira, né? Então, a gente repete aquilo que a gente vê na sociedade dentro da nossa instituição policial, né? De garantir privilégios a certos segmentos sociais que têm uma
vamos dizer assim, um poderio ou uma situação financeira mais estabelecida. É algo para a gente refletir também. Eu vou chamar isso de meritocracia elitista, né? É a meritocracia elitista que ela não é uma meritocracia funcional. A pessoa que ocupa os cargos de gestão do topo da hierarquia da Polícia Civil, e aqui eu não estou desqualificando os que estão hoje, eles tiveram mérito dentro do que foi apresentado. Mas eu estou falando enquanto cidadão, né? E você também está falando enquanto cidadão também. Isso não é funcional. O cara que está ocupando a chefia de uma equipe de 15 homens, 10, 5, não é o cara que foi, durante a sua carreira, né, exposto, tratado, né, se construiu como o melhor policial. Não é isso. É um cara que simplesmente teve a maior eficiência dentro de uma burocracia, que muitas vezes ele teve, inclusive, uma condição superior para poder se dedicar a isso. A gente vai ver nesse próximo concurso da Polícia Civil agora, vai vir uma galera que vai ser de um outro nível, né? Nível social, estou falando mesmo. Exatamente. Porque é quem tem a disposição, pô, de ficar estudando horas e horas, anos, se for o caso, sem ter que trabalhar, sem ter que dar conta de nada. Né? Já o cara que vem de uma escola pública, ele não tem essa opção. Ele vai ter logo que dar um jeito de passar, seja que cargo for, seja policial soldado, né, policial militar, seja um agente, um escrivão de polícia. E ele pode ter o tino e a capacidade muito maior. Eu vou assim, só para... Eu acho que a estimativa que eu faço é que o conhecimento jurídico dentro do sistema policial, ele responde por 5% dos conhecimentos relacionados. Assim, do serviço policial, 5% é conhecimento jurídico. Os outros 95% você vai para o mundo. Tem contabilidade, tem TI, tem questão da antropológica e psicológica, de saber entender as pessoas, sociológicas, tem o conhecimento de rua, de mundo, né, de pé no chão, de cara que foi criado na periferia, que sabe entrar em qualquer lugar. Verdade. Esse conhecimento, comparativamente, inclusive, ao jurídico, ele é muito mais útil, mas ele não é privilegiado. E quem tem esse conhecimento, né, normalmente está numa base, está ali enclausurado, e, bem, uma parte até resiste, continua, mas tem uma parte que olha assim e fala, não adianta, vou aqui fazer o meu, e aí você desperdiça um grande profissional, um grande servidor, que poderia estar, né, inclusive, prendendo esses grandes traficantes, esses políticos, esses empresários, essas pessoas que realmente têm, nas suas condutas delituosas, uma capacidade de infligir muito dor e muito prejuízo à sociedade. Pois é, falou tudo aí, Pedro. Portanto, agradeço aqui, viu? Agradeço o convite. A hora que você precisar, estou à disposição, viu?